Depois de uma trollagem do João, agora sim a gente está começando de verdade, não é, João? Certeza? Sim. Estamos começando mais um 360 Podcast e você já sabe que aqui a gente sempre está entrevistando um empreendedor. A gente vai dar aí um giro de 360 na vida desse empreendedor, mas não para saber só sobre os seus negócios, gestão, marketing, vendas, mas principalmente para conhecer essa pessoa que está por trás desse empreendimento, que está por trás de todo esse corre-corre, né? Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado mais que especial de hoje, já vou deixar aqui o meu convite para vocês, para nos seguir nas todas as redes sociais. Vai lá no canal do YouTube 360 Podcast, no Spotify para você ouvir, se inscreve no canal que é muito importante, porque assim esse conteúdo vai chegar em mais pessoas. Lá no podcast.360 no Instagram, que lá tu vai ver todos os bastidores e vai ver todos os reels, os cortes, enfim, tudo lá para você acompanhar. E claro, compartilhe isso com o máximo possível de pessoas, porque é assim que a gente vai levar mais conhecimento e mais aprendizado também para a galera aí em volta, né? E se você quiser que a sua marca, a sua empresa, o seu empreendimento esteja aqui, seja parceiro do 360 Podcast, é só nos chamar também pelas redes sociais, que a gente está aí de portas abertas para ouvir, tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Vamos saber quem que é o nosso entrevistado de hoje, essa pessoa sensacional que faz parte do 360 Podcast, né? Porque a gente está aqui hoje por uma indicação aí do nosso querido amigo de hoje. Mas calma que a gente tem toda uma apresentação, a gente faz todo um charme aqui pra gente apresentar o nosso entrevistado de hoje. Então vamos lá. Ele é multi. Por que multi? Vocês vão entender. Em 2016 foi o segundo vereador mais votado e na última eleição foi o mais votado. Se graduou em Direito, passou até por algumas cadeiras da psicologia, que eu descobri isso hoje também. É mestre em desenvolvimento regional, professor universitário, trabalha por um mundo melhor para as pessoas e para os animais, inovou na utilização de materiais reciclados e no uso das... Calma que saiu aqui. E no uso das mídias sociais para a divulgação de suas ideias. É um carioca mais blumenauense e, não satisfeito, agora também é um escritor. Vamos receber com muita energia o meu amigo Bruno Cunha! Adorei essa animação aqui, um ambiente bem diferente. Léo, gratidão, muito feliz de estar aqui, de poder participar dessa conversa aí com vocês e desse clima de alegria aqui, muito legal. E também uma nostalgia pra mim, porque eu comecei lá atrás também participando aqui do rádio, e a gente olha, a gente começa a calcular os anos e dá o desespero, que a gente vê que passou tudo rápido, né? Mas é muito bacana estar aqui. Isso também foi mais uma coisa que eu não sabia, né? Que tu começou na rádio, teve programa, a gente tava conversando um pouquinho aqui antes sobre isso, muito legal essa experiência, né, Bruno? É uma satisfação te receber aqui, até porque, como eu falei, você também tem uma contribuição muito grande com esse podcast, porque quando eu comecei, eu não sabia muito bem como começar, por onde começar, né? Não tinha nada, não tinha microfone, não tinha câmera. Eu disse, vou começar a pesquisar aqui em Blumenau se tem alguma coisa, né? Encontrei algumas participações tuas em podcast e foi aí que eu te mandei mensagem, olha, tô querendo fazer isso, que tu, né, tem alguma indicação, alguma coisa? E aí que tu falou do estúdio aqui, hoje a gente está aqui, então tem aí um dedinho teu. A espiritualidade já sabe. Eu sempre falo, né, as conexões que transformam o mundo. Eu sempre falo isso, as conexões que a gente tem. Te parabenizo também por esse projeto. Obrigado. E todas as pessoas que estão participando, que estão fazendo. Eu adoro. Não sou, assim, não consigo acompanhar tanto que nem você, que eu sei que você é um fã máximo de podcast. Sim. Mas sempre que eu posso estar vendo, e eu acho que tanta coisa legal que está acontecendo, tanta gente incrível, projetos, iniciativas, inclusive eu tento acompanhar mais aqui local. Sim, mas acho fantástico isso tudo. Então, com parabenizo certeza. vocês que estão sendo pioneiros. E que é uma característica nossa, né? A gente tá aqui na Rádio Blumenau, que tem um DNA totalmente inovador nesse aspecto. Sim. Então eu vejo uma nova geração aí fazendo podcast, eu acho isso um máximo. É assim. mais uma ferramenta, né, pra auxiliar aí a galera. Ô, Bruno, a gente sempre começa com uma pergunta muito simples aqui no podcast. E lá vem. Quando começa isso, não tem nada assim, mas vamos lá, vai. Não, é muito simples, que é só saber quem é o Bruno Cunha. Meu Deus, tu sabe que essa pergunta é... Eu acho uma loucura, porque a gente para às vezes pra gente pensar quem a gente é. Eu acho que sempre que a gente se define, a gente corta um pouquinho da gente, porque eu acho que a gente é muito múltiplo, né? Exatamente. Então quem que a gente é? Quem que a gente é perante o quê, né? Qual o patamar? A gente é perante a sociedade, a gente é perante as pessoas próximas, a gente é perante nós mesmos, né? Como nós somos o nosso silêncio. Sim. Então acho que vai pra um caminho muito, muito louco. Cara...
posso te dizer que eu sou um cara com muita energia, que eu acredito muito nas coisas que eu faço e muito determinado, assim. Um típico eu que agora tô na onda muito da astrologia, até por conta do livro e tudo isso. O típico taurino, né? Ansioso, determinado, briguento, teimoso. Um taurino que mais parece o geminiano, muitas vezes, né? Mas é pela lua. Tem todo o histórico astrológico aí. Mas assim, do ponto de vista social, sou advogado, sou professor universitário, fiz toda a linha acadêmica, né? Me envolvi em muito dos projetos sociais. Depois de um tempo, fiquei nesse conflito de entrar ou não na política, incentivado por muitas pessoas. E aí, quando também cheguei, em 2016, num processo eleitoral que foi muito surpreendente, entrei na vida política na linha de frente. Mais um desafio muito grande, porque é um desafio de você ter uma oportunidade de transformar a sociedade, de botar muitas das ideias que você tem no mundo na prática, mas de você também amadurecer e de você testar a sua essência, quem você é. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que foi muito assustador em alguns momentos, mas me deu muita maturidade e também me deu muita convicção daquilo que eu penso. E eu realmente acredito que a gente pode ser um caminho de luz, assim, no mundo, independentemente do espaço que a gente tiver. Eu acho que é um nosso dever, ainda mais em tempos tão complicados, tão difíceis, sabe, Léo? E eu tenho questionado e falado isso com muitas pessoas. Acho que a gente tem que ser muito responsável em tudo que a gente faz nesse momento, porque as pessoas estão muito depressivas, a gente tem muitos problemas psicológicos, a gente tem aumento de taxas de suicídio, e eu acho que a gente precisa, se a gente puder, levar alegria, energia boa e tentar levar uma palavra amiga para as pessoas, porque a gente nunca sabe como o outro tá, sabe? Então acho que é um pouco disso tudo e eu gosto dessa característica assim múltipla. Então eu sou um cara ligado na tomada, às vezes as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como é que tu consegue fazer tanta coisa, né? Porque tu tem escritório, tu dá aula em faculdade, agora também em cursinho, Câmara de Vereadores, livro, empreendimento, coisas de família, tudo isso. Primeiro que eu aprendi muito que a gente não faz nada sozinho. Assim, então, uma característica que eu tenho mudado muito na minha vida e tem dado certo é que eu era um cara extremamente centralizador, assim. Eu era perfeccionista, eu queria fazer tudo. E a partir do momento que eu percebo que se a gente lidera, se a gente junta pessoas que elas se sentem pertencentes a um projeto, e eu acho que isso é o mais difícil, a gente envolver pessoas que elas acreditam em determinado projeto. E quando que você entendeu que isso era... Cara, eu entendi quando eu tava surtando, porque eu pensei assim, tô com muita coisa, tô louco, tô aqui todo surtado, ligado na tomada, só aquele ponto que tu fala assim, nem eu me aguento mais, assim, eu falo assim, cara, não tá legal, assim, perante todo mundo tá bacana, mas comigo eu falei, eu tô escravo de uma rotina que tá me consumindo muito e eu não tô... O meu contato com as pessoas mais próximas tem sido difícil, porque eu sinto quando tu entra no ambiente e tu pensa, as pessoas pensam, lá vem problema, porque como ele tem muita coisa pra resolver, ele vai me jogar problema. Vai vir bomba. E quando tu olha isso, tu fala, cara, não é o que eu quero, assim, eu tenho que mudar alguma coisa, entendeu? Mas até pra gente mudar é difícil, porque eu acho que muitas das coisas que a gente faz são fugas pra outras coisas também. Sim. Eu acho que quando tu resolve parar e olhar, tá, beleza. Isso que eu tô fazendo é porque eu não quero resolver aquilo, mas eu tenho que, né, encarar aquele problema, aquela situação. Eu acho que tu começa a fazer um processo de mudança também. E eu tô num processo bem legal na minha vida, assim, de mudança de percepção. E eu acho que isso é incrível, porque a vida é cíclica, é cheia de etapas, cheia de momentos. E nós temos uma capacidade de reinvenção incrível, sabe? Que a gente, muitas vezes, a gente olha muito forte o problema, mas a gente não vê o quanto a gente também é forte para encarar um problema, encarar uma adversidade. E às vezes a gente acha que tudo muito extremo, né? Tal coisa vai acontecer, meu Deus, o mundo acabou, tal situação, e tu vê que não, que as coisas têm um porquê, eu que acredito muito nisso. Eu sou espírita, né? Eu sou muito ligado nessa parte de espiritualidade, eu procuro muito aí a minha assim, fiz lá atrás uma viagem de quase 30 dias pra Índia, que pra mim também foi um momento assim, muito, foi em 2014, já faz um tempinho, queria repetir, mas que foi um momento de muita conexão pra mim, porque foi uma grande oportunidade, assim, de desenvolver mais esse lado. Claro que aqui, no nosso dia a dia, na nossa correria, é complicado da gente seguir, né, aquela prática do yoga, de meditar, enfim, mas acredito muito nesse lado espiritual. Então eu acho que muitas das conexões que a gente tem, dos desafios que a gente tem, na minha visão, não começaram aqui. Eu acho que o sentido da vida é a gente acordar cada dia e evoluir enquanto espírito, enquanto essência, e procurar fazer isso.
E nesse processo todo a gente vai ter muitos erros, muitos acertos, e muitas vezes a gente também tem que nos perdoar e nos desculpar. Entender que nós somos humanos, somos falhos, estamos num processo de evolução e tá tudo bem, tá tudo certo. Tu vai aprendendo conforme o negócio vai vindo, né? Conforme as bombas vão vindo, você vai solucionando e vai aprendendo com as situações e tudo mais, né? O que essa experiência na Índia te ensinou? Cara, foi uma coisa muito marcante, porque assim, na cultura ali oriental, eles têm muito a questão dos sentidos. Então tudo, por exemplo, desde a vestimenta é muita cor, né? Muita questão do cheiro. Então assim, é muito diferente. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a situação da religiosidade, porque por mais que eles tenham ali muito forte a questão do hinduísmo, qualquer templo, em qualquer lugar religioso, independentemente se fosse da tua crença, as pessoas param, as pessoas respeitam e as pessoas entendem que precisam estar cercadas de energias boas, sim, assim, né? Isso foram coisas assim que me marcaram muito. A relação também que eles têm com os animais é algo que me chama a atenção. Eu também sou muito envolvido nessa questão toda. Mas é interessante, né? Então, por exemplo, além deles terem animais sagrados, como a vaca, o macaco e o pavão porque é o símbolo nacional, tem muitos grupos na sociedade que acabam cultivando determinados, né? Tendo algum animal como uma referência. Um exemplo, o elefante. Então tem muita gente que tem isso, que cultiva, né? Tem a deusa Ganesha, tem até um templo de ratos. Então eles têm um desenvolvimento nesse aspecto, e ao mesmo tempo que tem um avanço nas relações com os animais, também tem um sistema muito atrasado de castas nas relações humanas, que também é muito incoerente, muito contraditório. E assim, e aí tu vai para outros lugares, e eu brinco muito com isso, assim, as pessoas... Eu tive oportunidades em outros momentos, assim, de convites profissionais e tal, de ir embora da cidade, até embora do país, e muita gente até achou que eu ia, e eu falei, não, cara, eu tenho uma referência de casa, assim, de lugar mesmo, com Blumenau muito forte, assim. O que eu vejo na minha vida, sabe aquela coisa assim, eu quero viajar mais, mas aqui... Quero voltar sempre pra cá. E ao mesmo tempo eu tenho uma coisa que assim, é uma paixão pela cidade, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que me irrita. E aí, só que assim, eu quero trazer as coisas de fora dos lugares pra cá, sabe? Pra fazer a cidade pra frente e pra fazer aqui, que é onde a gente tem relações construídas, onde a gente se identifica, onde a gente tem pertencimento, ser um lugar. Então eu brinco dizendo isso, assim, eu quero residir sempre aqui, mas quero viajar mais. Sim. Porque eu acho que quando você viaja, você abre muito a sua mentalidade, você aprende pra caramba, né? Eu vejo que a gente fica muito refém da correria. Então tu vai vencendo um dia após o outro, e tu entra numas rotinas, e quando tu olha, tu não se organiza, tu não planeja, o tempo vai passando, e tudo muito incerto. Tu fica meio que refém de você mesmo também, né? Muito. Porque eu vejo assim, eu sou nascido numa cidade que tem 5 mil habitantes, né? No centro-oeste de Santa Catarina. E eu... Caramba. Nunca imaginei, assim, que eu fosse, sei lá, eu tinha muita vontade de conhecer outros países, morar fora e tal, mas eu achava que isso ia acontecer, sei lá, nos 50, 60 anos, assim, né? E aí eu vim embora para Blumenau fazer faculdade, e surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio. E aí eu fiquei 1 ano morando fora. Tu morou onde? Eu morei em Portugal. Durante 1 ano. E aí conheci gente... tudo quanto era canto, Lituânia, uns lugares assim que tu nunca imaginou, né? E conheci outros países, lugares que eu nunca nem imaginava um dia conhecer, tipo Marrocos, que é uma coisa totalmente fora da, né? E aí depois que eu voltei, eu disse, puta que, né? Porque... Pode falar. Pode falar, né? Puta que pariu. Agora já foi. Que experiência, né? Porque quando que você... ia parar pra pensar assim, meu Deus, eu lá numa cidadezinha de 5 mil habitantes, vivendo lá no meio da roça, da fazenda, do sítio, né? Essa mudança, assim, e como tem coisa pra você ver, como tem coisa pra você viver, como tem coisa pra você experienciar. Então, eu acho que, assim, foi uma virada de chave pra mim essa viagem, assim, sabe? Porque eu comecei a ver, assim, o quanto de coisa ainda, quantas possibilidades, né? Começa a ver as possibilidades de, isso aqui podia ter lá em Blumenau também. É que a gente falou, né? De trazer essas coisas pra cá, né? Eu lembro que quando eu fui pra faculdade lá, tinha muitas coisas diferentes da faculdade aqui, né? E quando eu voltei, eu fui falar com o meu coordenador. Eu disse, olha, a gente precisa ter isso aqui na faculdade, porque lá tinha mestrado disso aqui, e aqui não tem nada. Amiga, por isso que a gente se dá bem, sou desses também, tá? A gente precisa trazer isso pra cá e não sei o quê. Então tem essa visão, assim, que eu acho muito legal, né? Isso que você falou, de sempre voltar pro Blumenau, que o Blumenau te acolheu, né? Isso também foi uma coisa que eu não sabia, que tu é carioca. Sou, né? Tu sabe que a pessoa não tem essa informação. Vim pra cá com 4 anos, eu não tenho sotaque, né? Sim. Pelo menos não percebo se tem, mas o pessoal costuma não identificar. Diferente
Da minha família, por exemplo, meu pai tá aqui há 30 anos, mas conversa com ele, tu logo repara que é engraçado. E quando eu vou para o Rio de Janeiro, há tempo que eu não vou, faz 3 anos que eu não vou, quero até dar um jeito de ainda esse ano, por conta de eu ter até uma avó com uma idade meio avançada lá, eu tô com bastante saudade dela. Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro, em uma semana eu volto com carioquês, né? Então tu volta lá com sotaque, enfim, tudo muito louco, assim. Eu vim para cá com 4 anos e tu sabe que é interessante que hoje grande parte da cidade, da população da nossa cidade não nasceu na nossa cidade. Sim. Então... E muitos, né, tiveram um desafio muito grande, porque quando a gente chegou aqui, minha família também, eu sou muito parecido assim com o jeito da minha mãe é muito, inclusive muito mais que eu, muito mais comunicativa que eu, minha mãe vai fazer amizade com todo mundo, então às vezes era uma situação, né, nós carioca com aquele jeito, pessoal mais fechado, enfim, uma certa dificuldade nisso, então eu vim muito pequenininho aqui pra cidade, e aí tu vai criando os vínculos, criando os laços, né, tu vai criando as tuas relações, tu vai desenvolvendo, tu vai se encontrando também, eu acho essa relação que tu tem, assim, com cidade muito, muito, muito forte. Sim. E na minha visão, a nossa cidade, como demais outras cidades, eu acho que tem choques internos, assim. Então, Blumenau, que é uma cidade de 360, 370 mil pessoas, tem ao mesmo tempo muitas ações e muitas características de uma cidade grande, de uma cidade que acaba sendo capital de uma região assim, né, a ideia metropolitana, porque se a gente olha, não é só a nossa população, muitas pessoas que moram nas cidades vizinhas trabalham, né, aqui, estudam aqui, então Blumenau tem sim um destaque muito importante, mas ao mesmo tempo, né, comparado a outras cidades, a gente tem uns traços de uma vida assim mais próxima, que aí parece até situações de uma cidade menor. E eu vejo que internamente, com isso, tem uma parte das pessoas que pensam, mas as coisas sempre foram assim e sempre vão ser, e são um pouco mais conservadoras no sentido de mudanças, no sentido de abrir a cabeça e de trazer ideias que estão acontecendo em outros lugares, em outras cidades do nosso porte, ou cidades maiores, né, capitais, ou fora do Brasil, e tem aquele pessoal que inclusive viaja, aquele pessoal que tem uma cabeça mais aberta, que quer trazer outras realidades para cá. E como eu sou mais próximo a esse segundo pessoal, né, eu sou um cara assim mais revolucionário, e acho que às vezes até a palavra revolucionário tem um sentido meio negativo, mas assim, meio inovador. Então, sempre estou no meio dessas brigas. Então, a gente às vezes está brigando por determinadas bandeiras, determinadas situações, que eu sei que vai trazer confusão e vai trazer polêmica, porque é um choque de visão. Então, por exemplo, quando a gente trouxe muito forte a questão do pet friendly, a questão de termos espaços onde fosse possível as pessoas frequentarem os animais, desde que também o pessoal dos estabelecimentos comerciais assim aceitassem. Cara, foi um momento muito complicado, porque foi um momento assim de muita gente contrária, de muita questão, e hoje eu passo no dia a dia da cidade e vejo, né, e aí eu olho e falo assim, cara, tá aí uma coisa do qual eu tomei antidepressivo, porque fiquei xingado na internet, e o cara que me xingou na internet tá postando hoje no Instagram, que tá passeando ali, me dá uma vontade danada de chegar lá e de dar um mega comentário. Mas assim. Exatamente, acho que você falando isso, até lembrei assim de histórias associado ao esporte, né? Porque até o momento que um atleta bater um recorde, até ele chegar naquele recorde, para ele bater um recorde, é muito difícil. Mas a partir do momento que ele quebra o recorde, outros atletas acabam batendo aquele mesmo tempo que antigamente era recorde. Sim. E hoje já não é mais. Porque muitas vezes as pessoas veem aquilo como algo impossível de ser alcançado, né? E quando alguém alcança, ele diz, porra, mas o Bruno conseguiu, então acho que não é impossível, então agora eu vou treinar e vou conseguir. E agora o cara vai lá e consegue. É mais ou menos a mesma coisa de você trazer algo novo pra cidade. É uma coisa totalmente nova, né? Que as pessoas vão dizer, nada a ver levar cachorro pro parque, pro sei lá onde, pro shopping, não sei o que, não sei. Aí depois que as pessoas veem alguém fazendo, mas eu vou trazer o meu também. Olha que legal, que experiência massa, né? E começa a ver que as coisas não são bem por aí. Sim. E a gente sempre, acho que a gente vai sempre encontrar esse tipo de pessoa, né? Você que tá uma pessoa pública que tá batendo de frente com vários pontos, acho que percebe muito mais isso do que a gente que não tá tão envolvido com isso, né, Bruno? E realmente acho que não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa... Eu falo muito por experiência própria, não própria, eu digo comigo assim, mas a minha família, eu não sei se tu sabe, mas é de políticos, né? Tem muitos políticos na minha família. Então, assim, eu me criei na política e sempre falei que eu não gosto de política, justamente por isso, assim, porque tu tá nos bastidores e tá vendo tudo que tá acontecendo.
o fulano colocou um projeto, aí o outro vai lá, não, porque não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tem muita gente que quer ajudar, mas tem muita gente que quer, tipo, puxar o tapete. Tipo assim, quer fazer realmente para que não dê certo. Não que a proposta que você tá colocando não é boa, é excelente, mas como é você que tá colocando, ele vai lá e quer puxar o teu tapete. Então, assim, Sei aquele bem. jogo de poder, sabe? Aquela coisa, tipo assim, não basta a pessoa ser boa. Ela é contra, ela tá em outro partido, ela não tá no mesmo que eu, ela não defende as mesmas ideias, porque a gente é partidos diferentes. Então cria-se um abismo entre essas duas pessoas, justamente por uma diferença muito pequena que não tá pensando no coletivo, não tá pensando assim no que isso vai trazer de bom pra cidade. Não. É inimigo mortal. Então eu sempre tive um pé atrás com a política, justamente por isso, assim, por viver isso desde, sei lá, 5, 6 anos de idade, assim, minha vida toda mais ou menos foi nessa função, assim. E eu sempre tive o meu pé atrás. Mas época de comício, época de campanha, eu gostava. Gosta de um agito, né? Gosta de uma mobilização. Na rua, jogar pano, essas coisas eu gostava. Agitar a galera. Era legal. Ô, Bruno, mas essa... Digamos que essa sua habilidade, assim, com liderança, comunicação, tu sempre foi uma pessoa assim, teve alguém que te inspirou nisso, nesse ponto? Oh, que legal esse questionamento. Cara, quando eu falo que quando eu era assim muito jovem, eu era um cara tímido, ninguém acredita, assim. Mas eu era um cara mais travado, assim, até porque eu tinha uma particularidade, eu tinha sudorese, não sei. Pessoal, sabe, mas eu suava muito nas mãos, assim, e uma das características é que tu sofre um pouco nisso, porque tu vai cumprimentar as pessoas, então é meio que deboche e tal, e quando eu fiz até a cirurgia da sudorese, o pessoal até dizia, nossa, normalmente a característica das pessoas que fazem são mais tímidas, porque ficam um pouco se isolando, assim. E eu me soltei ali, a partir dos 15, 16 anos, eu era um rapaz mais tímido, e depois eu comecei a conversar mais com as pessoas mesmo e me abrir. Sempre tive, assim, bastante inspiração em questão de jornalismo, em questão de política, porque eu sempre quis. Eu fui fazer a faculdade de Direito, mas a minha primeira opção era jornalismo, só que na época não tinha aqui, então eu sempre acompanhava muito programa de televisão, todas as coisas, o pessoal de jornalismo aqui nos bastidores, aqui, ó, rindo, se identificando. Então sempre, né, eu olhava assim na TV, aí eu falava assim, cara, se eu estivesse apresentando, como é que eu daria essa informação, entendeu? Eu tinha essa parada, assim, muito forte. Tinha uma época que eu queria fazer jornalismo esportivo, porque apaixonado por futebol, né, e tal. Então eu sempre tive muito essa coisa, assim, da comunicação. E aí tu vê a vida como vai levando a gente, assim. E aí depois, com esse envolvimento, assim, mais direto na política, meio que voltou esse laço, né? Porque no dia a dia a gente tá indo, dando entrevista, participando, dando a cara a tapa, então tu acaba. E eu tenho muitas amizades com o pessoal da comunicação, né? Vários amigos, assim, porque sempre tive essa curiosidade. Minha irmã, que hoje mora fora do Brasil, mas minha irmã é publicitária, então também ligada na parte toda de comunicação, então eu sempre tive aquele lance engraçado, e até como eu era do direito, eu me lembro que a minha irmã na adolescência, minha irmã fazia todas as mudanças do mundo, né, queria botar tatuagem, queria pintar o cabelo, não sei o quê, e eu, como sempre fui um cara assim, muito libertário, um cara muito pra frentex, eu queria fazer essas coisas também. E via minha mãe e falava assim, não, tu não pode, porque tu é do direito, tu tem que ser mais comedido. Tua irmã pode. Eu falava assim, pô, porque do direito? Não posso, e porque alguém da publicidade pode, né? Então eu via minha irmã fazendo as coisas, eu falava assim, cara. E aí eu tenho esse lado muito assim de ruptura, de quebrar paradigma muito, muito, muito forte, assim, né? Sempre fui um cara muito, assim, de olho, não, isso não pode fazer, por que não? Muito questionador, assim. Eu acho que isso me levou muito para esse mundo, assim, de comunicação, de literatura, de tudo. Essa questão de indagar, sabe? Eu não gosto quando as pessoas dizem que as coisas são e sempre serão assim, porque eu acho que a gente pode aperfeiçoar as coisas, a gente pode trazer algo de diferente. E porque se a gente simplesmente achar que as coisas sempre são assim, a gente não vai ter um processo de evolução. E eu acho que a gente pode evoluir em todos os sentidos, né? Então gosto de meio que quebrar, assim, as coisas estabelecidas. E tu acha que essa tua vontade de sempre estar quebrando paradigmas, de sempre questionar, foi o que te levou pra política? Cara, sim. Porque quando eu fazia faculdade, assim, de Direito, eu sempre tive uma característica que eu fui um cara muito de dialogar com todo mundo. Sempre fui muito pacificador, assim. Muito. Então tinha uma confusão, eu ia lá, resolvia, enfim. E aí as pessoas que me cercavam falavam, poxa, tu tem uma liderança, assim, por que tu não pensa na questão política, enfim.
E eu tinha pavor, assim. Tanto que em eleições, assim, de mundo acadêmico, eu normalmente tinha contato com todo mundo, mas eu, uma vez ou outra, participei, mas assim, mas no geral eu não participava. Só que depois que alguém vencia, independentemente se fosse grupo A, grupo B, eu no dia seguinte estava lá conversando, dando ideia, assim, querendo ajudar. E eu sempre fui um cara muito assim, de conversar com todo mundo, de procurar um consenso. E quando eu olhei essa possibilidade, assim, de participar, eu escutava das pessoas mais próximas da minha família: Bruno, não, nada a ver, pra que tu vai se meter nisso, se envolver, tipo, tu não vai conseguir transformar as coisas na política, enfim. E sempre eu via, tipo, vai ser uma luta entre você querer mudar as coisas ou a política te mudar. Eu falava, não, cara, eu acho que eu posso ser eu e posso transformar as coisas. E quando a gente veio com uma parada totalmente inovadora, totalmente empreendedora para a política, porque a nossa campanha de 2016, modéstia à parte, acho que é uma campanha histórica na cidade, porque foi uma campanha por rede social, sem recursos, sem absolutamente nada, ninguém acreditava na nossa eleição, todos os, né, depois a gente descobriu os caciques partidários fazendo assim, que eles fazem os cálculos lá, né, então nos davam 1.200 votos, 1.300 votos, eu vi o papelzinho escrito Bruno, 1.200, 1.300, e a população de Blumenau me deu esse presente com 4.829, então tu chegar lá de uma forma independente, sem ter dívidas eleitorais, nada, né, podendo ser você, e ao mesmo tempo uma pressão tamanho do mundo, porque se tu vota numa pessoa porque tu acredita nela, tua cobrança vai ser muito maior. Sim, com certeza. E ainda mais no público que eu tenho, que era um público, né, hoje massificou bastante, mais gente conhece o nosso trabalho, mas um público que tem uma característica jovem. O jovem, quando ele acredita muito. Eu encontrava, por exemplo, eu nunca me esqueço, tava aula em faculdade, ainda dou, né, tô há 7 anos lecionando, professor universitário, e aí uma vez um aluno meu chegou e falou assim: professor, eu não voto em ninguém, mas eu vou votar no senhor. Mas se o senhor me decepcionar, eu nunca mais vou votar em ninguém. E aquilo foi uma coisa assim que me marcou muito. E nos momentos mais difíceis, porque assim, eu fiz votos contra meu partido político. Eu saí de um governo que eu ajudei a eleger pela minha coerência em algumas posições. Meu voto em relação ao IPTU, meu voto de não tenho como cortar aqui situações, FGTS dos professores. Eu sou professor, eu acredito, sobretudo e mais do que nunca, que a educação e o fortalecimento da educação, passa pela valorização dos professores, que vai fazer a sociedade ser melhor. Eu não tenho como fazer determinada votação. E quando eu enfrentei tudo isso, foi um momento muito difícil, foi um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo eu sempre tive a certeza de que eu estava fazendo certo, e eu sempre lembrava disso. Eu lembrava muito da imagem desse rapaz. Eu falava assim, cara, eu tô fazendo e eu tô orgulhando ele. E pra mim, até depois que eu encontrei assim no processo eleitoral na última, e ele, parece que é coisa do destino, falou assim: você foi o melhor voto que eu fiz na minha vida, me dá teu material que eu vou te ajudar. Foi uma coisa assim pra mim muito, muito impactante, né? E eu tomei um cuidado, Léo, porque eu acho que aí que tá a vantagem das redes sociais. Talvez nesse tempo, por exemplo, que tu falou da tua família, você não conseguia comunicar às pessoas algumas coisas. Hoje em dia, com a rede social, por exemplo, né, qualquer voto que eu faço, qualquer manifestação que eu voto, em questão de segundos está acessível para todo mundo. E ao mesmo tempo, todas as coisas, perseguições e sacanagens que eu sofri, eu de algum modo, claro que não todas, mas de algum modo eu passava para as pessoas e eu mobilizava as pessoas. Então tinha um projeto legal, pro Bruno tá tendo uma postura independente, podem tentar deixar o projeto dele lá. Podem, mas eu também sempre tive um contato muito direto com as pessoas em rede social. E eu acho que essa força de pressionar, de usar, né, das redes sociais para dizer, gente, isso daqui tá legal, se isso não sair e ficar lá parado, eu vou pedir para vocês me ajudarem a mandar e-mail lá para agilizar, de encontrar um caminho inteligente, de resolver, de utilizar a tecnologia no bom sentido. Eu acho que isso vem transformando inúmeras relações. E na política não é diferente. Então a gente tem hoje uma passagem de uma política mais tradicional, daqueles velhos caciques partidários que perderam muito espaço, e você tem um outro movimento, que é um movimento de lideranças jovens, onde esses caciques que já não conseguem mais chegar na frente, mas eles tentam mandar nos bastidores nisso. E eu sempre tive essa busca muito grande, de ser um cara muito independente, não ser associado a políticos tradicionais, e de encontrar o meu caminho. Porque eu entendo que é uma missão, uma vocação. Eu sou advogado, sou professor universitário, enfim. Política para mim não é uma profissão. É uma situação, inclusive, que eu abdico de muita coisa na minha vida, mas eu faço isso
por servir a minha cidade, por servir o meu estado, o meu país, por acreditar que é uma contribuição que eu faço. Não sei até quando eu vou ter força, vontade de fazer isso. Não sei até quando as pessoas também vão querer que eu esteja, porque é o processo democrático. Sim. Então, né, a gente depende da vontade das pessoas, mas para mim é essa a questão. Então, muitas vezes as pessoas diziam, tá, mas e se tu bater de frente aí, pode ser que na próxima eleição... Eu falei, cara, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em fazer aquilo que eu acho certo. Porque eu entendo e eu acredito numa espiritualidade que guia nossas vidas, que está no meu caminho e que me guia para o caminho do certo. E se tiver que o meu caminho ser por aqui, seja. Mas se não tiver que ser para ser melhor para a sociedade, para ser melhor para mim, eu não vou estar. Então eu não vou fazer as coisas pensando no cálculo. Eu vou fazer as coisas pensando no que o meu coração manda e no que eu acho que tem que ser feito, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que quando tu joga essa energia, as pessoas sentem isso, e, sabe... Isso é muito poderoso. Com certeza. E é assim que a gente vai caminhando aí. O que eu vejo assim é que, como tu falou, né? Tem muito público jovem, mas hoje já teve mais uma mudança nesse cenário dos teus eleitores, né? Mas o fato de você ser um político e você ser muito atuante nas redes sociais acaba que aproxima muito o eleitorado de você, assim, né? Como se tu fosse aquele amigo de casa que vai tomar um café na casa da fulana, do ciclano, né? Então te deixa muito próximo, né? Então, tá acontecendo tal situação na Câmara, você já tá ali comunicando a galera do que tá acontecendo, né? Então existe essa proximidade, né? E como a gente tá nessa mudança totalmente digital, assim, tu tem que estar ali, né? Então acho que assim, a maior, não sei se seria a maioria, mas muitos políticos ainda não estão nessa pegada de estar ali sempre nos stories, sei lá, no Instagram, no YouTube, enfim. E você já tá nessa pegada. Então, até como tu falou, tu fez a tua campanha em cima disso na primeira, né? E o que foi muito legal, eu lembro muito disso, das lives e coisas. A gente acabou se conhecendo nessa época também, né? E acho que foi uma maneira de realmente, novamente, de quebrar um padrão de fazer política e de estar levando agora, né? Como tu está levando a política, assim. E você tem uma linha muito também de ajudar, assim, a causa animal, né? Isso veio da onde? Por que causa animal? Cara, engraçado, assim, a maior referência pra mim foi minha madrinha, a Virgínia, que ela é apaixonada por animal e eu peguei isso muito com ela, assim. Minha tia tem vários animais, mora numa casa cheia, adota, não pode ver que já tá levando, enfim. E eu peguei isso muito com ela. E depois eu fui voluntário muito antes da política, eu acabei me elegendo vereador em 2016, em 2009, 2010 eu já era assessor jurídico também de ONGs, voluntário, fiz meu mestrado focado em política pública de proteção aos animais, sempre foi algo do que me envolveu muito. Não apenas essa temática, sei que muitas pessoas conhecem essa nossa luta toda, todos os projetos, trabalhos que a gente fez, até porque eu consegui unir muito a minha militância social com o mundo acadêmico, então a gente trouxe, né, quando a gente chegou na Câmara de Vereadores, pouco se tinha na política de proteção animal. Se tu olhar tudo que a gente conseguiu desenvolver, de lutar por castrações, de lutar, na verdade, por fazer uma legislação que permite as pessoas terem animais nos condomínios, deu segurança jurídica, né, nos lugares na cidade pet friendly, diversas questões que vieram das lutas do nosso mandato, e realmente foi assim uma transformação, e sei da importância que a gente teve nessa questão. Mas tu olhar bem, assim, todas as demais bandeiras, e às vezes tem um lado que é engraçado isso, porque eu sei que muitas pessoas conhecem o nosso trabalho pet, mas a gente tem outros tantos trabalhos em várias áreas. Por exemplo, eu tenho um trabalho muito forte na inclusão das pessoas com deficiência, né? Especialmente ali na briga pela comunidade surda. A gente tem leis na cidade, que foram as leis de combate à violência à mulher, que foram da nossa autoria. Então eu fiz uma lei que proíbe pessoas que foram condenadas pela Maria da Penha de assumirem os espaços públicos. A gente fez também um programa municipal de combate ao feminicídio. Então, assim, todas essas bandeiras, todas essas lutas, elas são lutas que elas se complementam. Sim. Elas são dentro de uma construção de que o mundo pode ser um lugar melhor para todos, para as pessoas e para os animais. E eu gosto de uma expressão que inclusive me lembra da época do mestrado, dos animais humanos e animais não humanos. Eu adoro essa definição, porque nos traz, né, a clareza de que nós, enquanto Homo sapiens, enquanto espécie, somos animais e somos a mais uma de tantas espécies, mais de 1 milhão de espécies, Léo, catalogada pelos cientistas que habitam o mundo. Só que as nossas relações, elas não são relações de pertencimento à natureza. Nós temos relações de domínio. A gente entendeu a espécie humana
de uma forma muito equivocada, como se todas as outras espécies no nosso entorno estivessem para apropriação dos nossos desejos. Fossem eles dos mais diversos. Sim. Da alimentação, da vestimenta, de tudo isso. E você pensar numa linha diferente nesse sentido é quebrar um paradigma muito grande, né? Então, assim, eu acho que durante muito tempo sempre se pensou muito numa figura política como um líder comunitário de um bairro específico. A gente tem uma atuação pelos 35 bairros da cidade, meu time está sempre na rua, a gente está sempre, tanto que a nossa votação ela é espalhada pela cidade inteira, mas a gente mostrou para as pessoas que a gente tem que ter uma visão política de uma cidade como um todo e que causas como a sustentabilidade, como a inovação e a tecnologia, como o direito das mulheres, como o direito das pessoas com deficiência, como a questão dos animais, várias bandeiras de grupos, de certa forma, deixados de lado na sociedade, que não eram tratados dentro de uma política tradicional, que muitas vezes debochava dessas bandeiras, dessas causas como algo desnecessário, a gente acolheu. Então a gente virou muito, assim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente virou um mandato de muitas causas minoritárias, mas se você junta, às vezes, todas as minorias, você vira a maioria, entendeu? Então, assim, então a gente começou a fazer isso. Então é até engraçado que o pessoal diz assim, não, que lá procura o Bruno, entendeu? Procura o Bruno, porque o Bruno vai ter. Então, pra mim foi assim, maravilhoso, porque me faz conhecer, tem sido maravilhoso, porque me faz conhecer muitas outras realidades, sabe? E olhar a dimensão, porque a gente vive numa sociedade totalmente plural. E Blumenau, que é uma cidade que tem níveis maravilhosos, a gente vive numa das melhores cidades e o melhor estado do país, que é Santa Catarina, e o pessoal diz, quando eu viajo, vou para, né, faço parte de grupos políticos fora daqui do estado, o pessoal diz que eu sou muito puxa-saco de Santa Catarina, é muita coisa. Não, gente, mas é número, se você pegar qualquer índice entre os 5 melhores de Santa Catarina, tá, a gente tem uma questão de privilégio em relação ao país, mas a gente também tem problemas internos, a gente tem vulnerabilidade social, a gente tem pessoas passando fome na nossa cidade, a gente vem de uma cidade muito rica, muito pujante, mas a gente esconde muitas vezes a nossa cidade mais vulnerável. Sim. E eu tenho tentado me conectar mais com essa. A cidade que muitas vezes está sofrendo, mas está postando que está bem no Instagram. Porque a gente está vivendo num tempo de redes sociais, que é isso. Se você está depressivo e você entra aí na internet, meu amigo, você sai o caco. Porque você olha lá, tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo com todas maravilhoso, não existe tristeza, só sua vida que tá errado. E tem muitas situações complicadas aqui. Então, assim, dizem isso, né? O Bruno é um cara que se conectou muito com essa questão, com esses grupos. Me conectei mesmo, me joguei muito de coração e me orgulha muito fazer com que o nosso mandato seja um instrumento de voz para muitos grupos que não tinham voz. E tudo isso está dentro dessa visão maior, a visão que a gente pode, respeitando que a sociedade é plural, que a sociedade é diversa, que as pessoas são diferentes, isso não é o problema, tá tudo bem, tá tudo certo, o problema não é a diferença, o problema é o que a gente faz com ela, respeitando a individualidade, a crença, todas as religiosidades, a sexualidade de todo mundo e olhando também para os desafios civilizatórios do século XXI. E aí eu acho que entra muito forte a questão animal e a questão dentro dessa sustentabilidade, o meu envolvimento todo na parte ambiental, porque um dos grandes desafios enquanto humanidade é a gente mudar a nossa lógica com o planeta. Nós sermos mais sensíveis, sermos mais coerentes com um planeta que não é nosso, um planeta do qual a gente faz parte. Sim. E a gente precisa repensar. Né? O nosso modo de vida tem sido muito equivocado. Então a gente tem que tentar encontrar uma forma de transformar isso. Porque as mudanças climáticas, todos os números mostram que a gente está vivendo de forma equivocada e a gente está sempre postergando uma solução. Sim. Então, tudo isso, assim, para mim é algo que me conecta. Então, quando eu vejo alguma coisa diversa, bandeiras nesse sentido problemáticas, quem me conhece sabe que realmente eu paro o que eu estou fazendo e eu falo, não, eu quero tentar entender, né? Vamos lá, vamos tentar ajudar, vamos tentar esclarecer, vamos tentar trazer uma informação. E eu acho que esse é um desafio não só na política, é um desafio na vida, de a gente se colocar no lugar do outro. Quando eu fiz esse processo, que já foi muito de julgar, tá? E quando eu passei a julgar menos e tentar entender mais, cara, eu vejo que a gente vai evoluindo muito, assim, sabe? Com certeza. Porque é fácil a gente julgar tudo ao nosso redor com a nossa realidade.
mas a gente não tá na realidade do outro, a gente não tá vestindo o sapato do olhos outro. é mais fácil, né? E quando você vê isso, que tem várias realidades aqui dentro de uma mesma cidade, e aí tu começa a mudar muito a tua noção, assim, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, eu tinha... Às vezes tu tá reclamando da vida, enfim, né? E coisas pequenas que a gente aumenta o problema e tu vai... Eu me lembro que eu fui conversar com um rapaz que passou por acidente, pessoa com deficiência, mas com uma energia, com uma vontade de viver, com uma alegria, com uma capacidade, um rapaz super empreendedor, e foi um dia daqueles que tu leva um tapa na cara, assim, sabe? Eu falo assim, cara, eu tô reclamando aqui, o cara que tem muito mais adversidade do que eu, com um sorriso no rosto e com uma vontade imensa de viver, e eu falo, cara, eu sou um puta de um, já que tu falou um palavrão antes, sou um puta de um ingrato, né, já que abri a porteira aqui, criou jurisprudência, que a gente diz do direito, vamos lá, né, sou um puta de um ingrato, cara, porque, tipo, ridículo, tô falando de coisa pequena, cria vergonha e vai resolver e tá tudo certo, sabe? Então acho que isso, assim, é fantástico e modifica muito a gente também. Cara, é muito bonito, assim, né, ver tu falar sobre isso. Eu acho que existe ainda muito essa carência por essas minorias, que a gente já sabe que não são minorias, né? Como tu falou, se a gente juntar todas elas, a gente vai ficar a maioria. Mas eu acho que esses grupos, eles sempre estão muito largados, né? Estão sempre muito a desejar, assim, tipo... esse fica para segundo plano, esse fica para segundo plano, esse fica para segundo plano. E eles vão ficando sempre para segundo plano, né? Não tem alguém que vai lá e defenda e bata o martelo. E eu acho que se apossar disso é uma coisa assim mostra muito de quem é você, principalmente, né? Da pessoa, do Bruno Cunha, que não tá olhando só para uma coisinha, né? Tá olhando para vários pontos que muitas vezes estão largados, assim, né? Estão deixados aí na cidade. E a gente sabe que uma cidade não é feita só de um grupo, né? Ela é feita de vários grupos. Esses vários grupos que formam essa cidade, né? E mais uma vez tu falou ali do ponto de não ser um vereador do bairro. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência, essa noção de quando você elege alguém, ele não é de um bairro, ele é da cidade, né? Então ele tem que pensar em todos esses pontos. Todos os vereadores, todos que estão lá dentro deveriam pensar em todos esses grupos e não é bem o que a gente vê assim, né? E é muito bonito ver você falar isso. Qual que é o legado que você espera deixar aqui? Nesse planeta que você tá montando, organizando, ajudando a desenvolver. Que legal esse teu questionamento. Eu acho que o legado que a gente tem que deixar é um legado, eu acho, de respeito, da gente entender a pluralidade humana, da gente julgar menos, da gente aceitar mais e da gente fazer aquilo que está no nosso alcance, porque eu acho que quando a gente fala muito assim em heroísmo, a gente sempre pensa que é alguma coisa inalcançável, e eu acredito muito no lema ambientalista, que é pensar no global, mas o agir local. Eu acho que se cada um de nós fazer a sua diferença, procurar ser mais cuidadoso nos seus atos, e pensar no próximo nos seus atos, e aí no próximo não só na visão humana, mas no próximo no planeta, nos animais, enfim, todos, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor e deixar um mundo melhor para os que vêm depois da gente também, né? Existe uma parte muito bonita na nossa Constituição, um artigo que eu acho lindo, artigo 225, que fala da parte ambiental, que diz isso: a nossa responsabilidade com as futuras gerações. Isso é uma coisa que me marca muito. Quando eu leio esse artigo ali, eu falo assim, cara, me marca muito, porque realmente, assim, o que a gente está deixando para as futuras gerações? Que mundo que a gente está deixando aí? Será que a gente está deixando um mundo melhor do que o mundo que a gente veio? A gente está sendo cuidadoso? Eu acho que é deixar uma mensagem assim de energia boa mesmo, e mostrar que a gente pode extrair dentro da gente o nosso melhor, assim, e tentar ser o melhor para os outros, assim, sabe? Eu acho que é isso. Quero que as pessoas sempre lembrem de uma forma que, não, tentei fazer o meu melhor, assim, sabe? Sim. E é isso aí, espero evoluir. Mas, não, legal, acho que é isso mesmo. Seguindo mais ou menos nessa mesma linha que tu estava já falando sobre, tu acabou de falar também de respeito e tudo mais, tu passou por um ponto aí bem delicado, né, nos últimos... E podemos falar o que quiser, tá? Pode fazer o questionamento que for, assim, pra mim, tá? Né? Tá não, tranquilo. até porque foi engraçado que a gente marcou hoje, ontem foi o dia de contra, né? Dia de combate à LGBTfobia, né? Dia agora, Internacional de Combate à LGBTfobia. E agora, mês que vem, também tem o mês do orgulho, né? E você passou por esse episódio. Como que o Bruno Cunha lidou com isso? Ou isso já é uma coisa foi uma coisa corriqueira na tua vida, Bruno?
Cara, isso é uma coisa corriqueira assim na minha vida, porque eu tô com 35 anos, eu me descobri com uns 20 anos e eu nunca tive o cuidado também, assim, a preocupação de esconder, porque eu passei a entender a minha essência e ser do jeito que eu sou com as pessoas, mas também não acho que a gente tem obrigação nenhuma de chegar e dispor. Eu acho que, assim, condição humana, a gente respeita. E sei, vários momentos que eu passei, vendo não somente na política, mas no mundo do direito, no mundo acadêmico, na realidade social, porque era um tempo muito mais difícil. Hoje a gente consegue abordar mais essa temática, mas eu sei que sempre fizeram esses comentários nos bastidores, e eu acho, assim, muito cruel, porque eu nunca usei da minha condição humana para nada, mas eu sei que sempre tentaram utilizar dessa característica para tentar impedir a gente. Mas eu sempre fui um cara que me conhece muito positivo, que eu ignoro e eu sigo. E para mim, quando eu me elegi vereador na cidade, foi uma situação que eu não usei nunca em questão de campanha. E logo na sequência, brinco dizendo que não me tiraram, assim, eu não saí do armário, me tiraram, me jogaram fora. Né? Nunca escondi das pessoas mais próximas, enfim, mas foi colocado, no sentido, acho que com vários intuito político de tentar me restringir, assim, e eu cheguei em público e falei, gente, a única coisa que eu peço, assim, é respeito. Se eu acertar ou eu errar, eu vou acertar ou errar por ser humano, sou uma pessoa normal que vou acertar ou vou errar, e não é pela minha condição. E eu acho que não faz mais sentido isso. Acho que a gente tem que entender que as características das pessoas devem ser respeitadas, elas devem ser analisadas por capacidade, por caráter, por competência, mas não por característica. E aí, até sei que muita gente que tem um respeito fala, é opção. Eu digo assim, gente, não é opção, é uma condição. Porque assim, né, a pessoa que está nos acompanhando, assim, que é hétero, tu não optou, assim, tu não, hoje é quarta-feira, tá um dia bonito, eu vou ser hétero, entendeu? Não, tu é, cara, e da mesma forma é com a gente. E até porque se fosse uma opção com tanto preconceito, com tanta dificuldade, como que a gente optaria? Então é uma condição humana, e eu acho que as condições humanas não podem ser usadas para levar e nem deixar de levar a gente em determinado lugar. Eu acho que ninguém deve ocupar um espaço, seja na política, seja numa empresa, porque é ou porque não é. Não, eu acho que isso não deve vir à tona. Então eu nunca me vitimizei nada, absolutamente, em relação a isso, sabe? Então é mais complicado, claro que é. Como é mais difícil a situação pelas mulheres, não adianta a gente botar só na nossa Constituição, no artigo 5º, que a gente não pode, né, fazer discriminação por questões de sexo. A gente sabe que sim, que por mais que avançou muito, que a sociedade mudou, mas que a gente tem muitas mulheres realizando os mesmos trabalhos que os homens e recebendo muito menos, e é uma quebra de paradigma. E com a gente não é diferente, assim, sabe? E é uma quebra nesse sentido. E sei que tem um simbólico nisso, porque eu sou, né, até hoje, um único mandatário declarado, pelo menos titular de mandato aqui na história da cidade. E quando a gente saiu, que a gente até comentou no início, que é uma cidade muito tradicional, muito mais fechada. Então tu pensa, a gente dentro dessa cidade, que para mim foi uma situação de muito carinho, porque eu escutava depois que eu fui eleito, saiu uma matéria uma vez falando da minha sexualidade, e os comentários assim dos mais absurdos, foi um momento muito difícil para mim, e eu olhava e falava assim, nossa, quanta agressividade, quanta coisa que eu recebi das pessoas. Eu falei, eu vou seguir meu trabalho e tal. E eu escutava muito assim, ele nunca mais vai se eleger por causa disso. E eu falava, cara, vou seguir meu caminho. E no fundo, era um dos medos que eu tinha. Quando veio essa eleição de 2020, a gente conseguiu quase 5 mil votos, sendo o vereador mais votado da cidade, mostrando para as pessoas que, gente, o que importa é o nosso trabalho, aquilo que a gente está entregando, aquilo que a gente está fazendo. E que isso não ficou e também não lá é isso, e eu não visão. joguei isso, nada. Eu falei, não, eu não quero ser analisado, né? E muitas vezes eu já tinha sido vítima de alguns episódios. Muitas pessoas que acompanham os bastidores sabem. Foi decisão minha, Léo, não expor algumas coisas no público. Por quê? Porque tudo que eu venho fazendo na minha vida é mostrar para as pessoas que eu tenho capacidade de estar, não pela minha sexualidade. Eu não queria pena, vitimismo, nada. Eu sou forte para aguentar esse tranco. Esse episódio específico foi uma situação muito complicada, porque foi um comentário que esses comentários, eles sempre aconteceram nos bastidores, mas agora veio alguém em público e falou isso, sabe? E ao mesmo tempo eu senti que aí não se trata mais de mim. Porque se a pessoa vem e me xinga, o que for, eu sou um cara muito de boa. Eu converso tranquilo, eu perdoo e tal. Mas a partir do momento que, na verdade, não fui eu, mas eu estou numa posição que por trás disso existe uma homofobia, que aí você ataca diversas pessoas que sofrem no dia a dia restrições e perseguições e limitações pela sexualidade, porque eu
sou um privilegiado. Eu sou um cara que tive acesso à educação, sou um cara que tem uma posição de destaque na sociedade, Sim. que as pessoas conhecem, eu estou num lugar onde eu tenho voz. Agora, quantas pessoas dessa comunidade do qual eu faço parte estão no dia a dia, tendo que, inclusive, oprimir, esconder a sua sexualidade, sofrendo os mais diversos preconceitos, piadas. E se eu que estou num espaço de poder não tiver a coragem de denunciar isso e de realmente, né, defender essas pessoas, como é que elas vão ter crença e esperança? Então não se trata mais de mim. Tanto que nesse episódio específico, eu tomei as decisões sim, né, enquanto advogado também, do ponto de vista penal e civil, todas as decisões, e deixei claro que aquilo que eventualmente a gente receber, a gente vai doar para projetos de combate, sim, à violência de gênero, mas que a gente tem que dar um exemplo, porque a gente não pode permitir que a sexualidade de ninguém seja utilizada para impedir a pessoa de ocupar qualquer lugar. E eu digo isso assim muito claro, porque se um dia, porque a matéria falava sobre a questão do Bruno Vinha executivo, se um dia a gente houver disputar a eleição e tal para uma prefeitura, algo nesse sentido, as pessoas não têm que analisar pela minha sexualidade nem para deixar de votar, nem para votar. As pessoas têm que analisar projeto de cidade, projeto que a gente vai apresentar, competência histórica, é isso que tem que vir à tona, sabe? Agora, acho que é muito cruel tu tentar utilizar de uma característica da pessoa para limitar ela de sonhar. E eu acho que a gente não pode permitir isso. A gente não pode mais permitir isso em pleno século XXI. Sim. Não tem mais como a gente... Então discute competência, discute caráter, discute ideia, discute visão. Mas sexualidade não está em pauta. Sabe? Sexualidade é um assunto da vida pessoal, enfim... Não tem problema de conversar isso, e às vezes essa minha posição me faz ser atacado por todos os lados. Pelo lado mais conservador e às vezes até pelo lado mais militante. Pelo lado mais militante me critica porque não vai acha levantar a bandeira, Bruno. E eu acho um pouco preconceituoso isso. Por que eu tenho que chegar lá e tá abraçado na bandeira? E eu acho que assim, só pelo fato de, que nem você falou, pelo fato de você já estar como vereador em Blumenau, que já a gente sabe que é uma cidade mais tradicional, só o fato de você estar ali, ter sido o vereador mais votado, já ter sido presidente da Câmara e ter um lugar de destaque, é como a gente fala, só o fato de você estar vivo já é um ato de resistência, né? Então isso é muito mais do que um ato de resistência, né? Você tá lá representando, tu não precisa pegar uma bandeira e levantar, enfim. E acho que esse episódio foi... importante também, porque aí também tu vai tá mostrando esse teu lado e mostrar que você também tá defendendo essa classe, que eles não estão ficando de lado em momento algum, né? Acho que foi bem importante e acho muito legal, admirável você estar nessa posição que tu tá hoje, né? Acho que a gente se sente muito bem representado, com certeza. Te agradeço muito, eu acho que é isso, sabe? Inclusive em anos anteriores, sempre passei alguns vídeos, algumas situações nas datas específicas e mostrando isso, assim, a gente está nos mais diversos lugares da sociedade, né? E é muito importante que as pessoas entendam essa palavra simples de apenas 8 letras, mas que tem um poder gigantesco e a capacidade de transformar o mundo, que se chama respeito. Sim. Respeitem o jeito do outro, respeitem a essência do outro, entendam que as pessoas são diferentes e que existem as mais diversas formas de ser, de estar, de amar e de constituir família, e que todas elas são legítimas e que não deve a gente de fora analisar, né? E eu acho de verdade, assim, que quem se incomoda muito com a sexualidade do outro é porque tem alguma coisa de mal resolvida na sua. Porque eu acho que se você tá bem, se você tá realmente num momento bom, feliz, cara, tu não tá preocupado se o vizinho tá fazendo isso, aquilo, tá entendendo? Tu tá feliz, tu quer ver as pessoas. Então acho que quando tu tem esse tipo de pensamento, esse tipo de negatividade, esse tipo de preocupação, né? Que nem uma vez perguntaram, né, brincando, falando assim, o problema do... Gente, o pessoal contra o casamento gay falou assim, gente, a questão do casamento da relação gay é problema de quem foi pedido em relação, não teu, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito louca e eu não entendo essa lógica toda. E sei que a minha posição, às vezes, gente muito conservadora me odeia gratuitamente porque irrita o fato da gente estar... Mas eu lamento dizer que se a gente rir, a gente vai continuar irritando. Sim. Porque eu não vou abdicar daquilo que acredito. E não vou abdicar por eleição alguma daquilo que eu acredito. Que é, sim, mostrar para as pessoas que a sociedade é plural, que a sociedade é diversa e que está tudo certo e que cada ser humano tem que ser respeitado na sua individualidade, na forma como ele é da essência. E eu acho que sem a gente entender isso, a gente vai fazer o mundo um lugar melhor, porque existem muitas pessoas que já sofreram, que sofrem, sim, que perderam vidas, que levaram até suicídio pela dificuldade de aceitar o simples fato de ser quem são. E eu acho que a gente
precisa virar essa questão, e a gente tem uma oportunidade. Acho que tá no processo de evolução humana essas temáticas, sabe? Eu espero, sim. Acho que a gente avançou na sociedade como um todo, que a situação de hoje é diferente da situação de 10, 15 anos atrás. Eu estava com um grupo de amigos esse final de semana que era da época de escola, e a gente conversando nisso, porque a gente tem um grupo de amigos, que a gente até tirou uma foto outro dia, que tem 5, né, que hoje são assumidos, enfim, mas naquela época só era eu, fui meio pioneiro até nisso, né, eu sempre pioneiro e tal. Puxou o barco. Sempre. E aí um amigo meu até perguntando e falando assim, tá, mas eu nunca entendi por que tu... Cara, a gente é muito amigo, por que tu não falou pra mim na época? Eu falei, cara, porque eu tinha medo da tua reação. Tinha medo da reação porque é outro tempo. Às vezes tu fazia algumas piadas, assim, meio preconceituosas, tu nem percebia. Não se tocava, mas eu me tocava. E eu até briguei com ele. Eu falei, poxa, teve um dia que eu queria ter falado pra ti. Mas naquele dia tu me lançou uma piada do negócio que eu falei, não tem bem condição. Naquele momento errado. Então assim... E tu sabe que agora, até semana passada, eu tive 3 pessoas passando por momentos muito complicados de depressão, uma que inclusive tentou suicídio, que me ligou diante desse episódio específico e me pediu para conversar. Uhum. E aquilo para mim me marcou muito, porque tem essa situação de uma responsabilidade que eu acabo tendo. Então quando você recebe, por exemplo, ano passado tinha uma mãe que me mandou uma mensagem dizendo, Bruno, o meu filho acabou se assumindo, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu gostaria da tua ajuda, posso tomar um café contigo? Então, assim, para mim é uma coisa... Dela, né? É uma coisa, assim, que me emociona muito, porque entendo também a responsabilidade que a gente tem nisso, sabe? Acho bacana essa preocupação e eu acredito que a gente vai continuar evoluindo e que as pessoas até que estão acompanhando, tenho certeza que aqui o público que acompanha já é um pouco mais para frente, o público que tem isso muito claro, mas que a gente possa passar isso adiante, passar que não faz mais sentido, gente. Vamos simplesmente respeitar, deixar as pessoas serem felizes, cada um vai ser feliz do jeito que quiser, das mais diversas formas de amar e de constituir família. E também te digo que às vezes algumas militâncias equivocadas, no lugar de ajudarem no nosso avanço pelo respeito, acabam, na verdade, indo para outra linha. Sim. Que nem eu digo, eu não tenho nada, eu vim de uma família tradicional, que aliás, agradeço muito por ter a capacidade de me aceitar e de me amar, e não acho que é uma briga de um modelo de família com nenhum. A nossa luta não é contrária, é uma luta pela inclusão. É uma luta só para dizer que se o modelo tradicional é o modelo que te faz feliz, beleza, tá tudo certo, mas tem pessoas, né, que pensam, que sentem de uma forma diferente e também tá tudo certo, e eu acho que é isso, e te agradeço até a oportunidade de me perguntar isso, porque sei que é um assunto muitas vezes que já aconteceu, de eu ver em algumas entrevistas e das pessoas depois me falarem, eu queria muito ter perguntado isso, mas eu tinha medo, né, de se tu ia gostar, eu gostar, e até num processo, porque hoje eu consigo falar mais abertamente sobre isso, sabe? Eu não conseguia talvez estar conversando contigo se fosse em 2018, 2019, agora, diante disso tudo, tá aí, e pra mim, a minha cidade tem entendido o que a gente faz, e ter aceitado o nosso trabalho, e aí tá tudo certo e tá tudo bem. Uhum. Cara, pra mim eu só sou grato a todas as pessoas que me permitem estar aí na condição política também, e aquelas que porventura estão acompanhando, que me deram essa chance, um beijo do coração aí, agradeço muito. Não, mas eu já justamente te perguntei nisso se tinha alguma coisa que tu não queria falar pra gente justamente entrar nesse assunto, assim, né? Porque isso também é uma das coisas que eu pretendo trazer pra cá, né? Pessoas, enfim, temas que a gente possa abordar, diversos temas, um deles também isso, né? Até como a gente falou, eu não preciso levantar uma bandeira toda hora e para fazer parte do grupo, de defender e tudo mais, né? Mas eu acho que é importante estar trazendo esses assuntos, até porque o meu processo foi bem mais complicado, bem de aceitação, foi bem difícil, assim, tanto que faz só 3 anos que eu me aceitei. Que lindo também, te parabenizo por tá falando isso também. Sim, então foram assim, tipo, hoje antes de vir pra cá eu fiquei pensando, né, porra, foram 30 anos assim, segurando
Eu sempre, agora eu falo também abertamente, mas se fosse há 3 anos atrás, jamais, que se tu me perguntasse alguma coisa, sei lá, eu ia travar aqui, não ia sair correndo, abrir a porta. Mas é um processo de desconstrução e reconstrução muito bonito, assim, né? Eu vejo assim, não só por mim, mas por outras pessoas também, né? A toda a dificuldade que a gente passa, né? De não só... Além de você ter toda essa questão externa das pessoas estarem te falando e fazendo aquele bullying na escola e dentro da família e tudo mais, tem uma questão interna absurda ali, né? Tem uma sombra muito grande. Não sei se com todo mundo é assim, mas acredito que com a grande maioria, né? De, tipo, não se entender e não querer aquilo. E saber que não tem como você mudar, né? Tipo assim, eu não quero isso, mas não tem como mudar. Então, o que eu faço? Né? Então você falou nessa questão da depressão, de pensar coisas que não deveria pensar. Então acho que foi o ponto assim que me levou a aceitar, foi quando eu cheguei no ponto de não querer mais, de desistir mesmo, assim, sabe? Eu disse, não, vou ter que chegar, vou ter que fazer, sei lá, dar um fim, porque não vai ter como mudar. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, mas eu quero ser feliz também, né? Sim. Então se eu quero ser feliz eu tenho que continuar, tenho que encarar esses problemas, tenho que ser mais forte do que tudo isso, né? E é uma coisa assim, tu tem que ser forte dia após dia, dias após dias, né? Porque mesmo você já se aceitando, você já se entendendo, você acaba passando por situações como você passou aí, né? E acho que vai acontecer outras vezes, infelizmente. Esperamos que diminua, que não precise passar por isso, né? Mas a gente sabe que não é bem assim as coisas, né? Que volta e meia acontece alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que criar casca, né? Pra enfrentar essas adversidades aí. Massa. Vamos continuar, calma. Vamos lá. Tem café ainda, Bruno? Acabou aqui, tem mais aí, ó. Já bora, ó. Já vamos pegar mais cafezinho, que o papo tá bom. Tá bom. A gente fala pouco, né? Juntou aqui duas pessoas tímidas, quietas, né? Quietinhas. Ô, Bruno, quem que veio antes? O professor, o advogado, o escritor, o político? Quem nasceu primeiro? Olha, do ponto de vista de graduação, então o advogado, né? Porque eu acabei virando advogado em 2010, me formei em 2009, então 2010 advogado. A primeira eleição que eu participei foi em 2012, então político 2012. O escritor é mais recente, né? E o professor universitário 2014. Mas assim, é engraçado que todos esses mundos, para mim, são mundos que eles estão muito conectados, né? Até porque o direito tem muito a questão do conhecimento também em administração pública, de entender das legislações, então tudo a ver com o poder legislativo. Sim. Que até eu acho que para você você tem que ter um conhecimento forte da questão jurídica, porque senão você não consegue, você apresenta várias situações que não são da sua esfera, né? E a gente tem, nas diversas casas legislativas, inúmeros processos inconstitucionais, projetos inconstitucionais por a falta desse conhecimento. Sou professor no curso de Direito, então também ali se fecha completamente isso. E a questão da literatura, que é algo do qual a gente está começando aí, mas que para mim, eu até falei que, eu brinquei, agora que a gente já está agora entre amigos, já falamos várias coisas, vou falar aqui no ar também. Pode. Eu falei o seguinte, eu falei que foi mais fácil eu sair do armário na minha sexualidade do que escrever um livro. Por quê? Porque eu demorei 6 anos para ter coragem de lançar o livro agora, não foi todo esse tempo que eu fiquei dentro do armário, né? Mas assim, porque o meu livro, que é um livro de ficção e que envolve astrologia, quando eu falei que ia lançar um livro, todo mundo pensou, pô, mas é um livro de direito público, de direito eleitoral, é um livro de, sei lá, de política, enfim. Aí todo mundo olhou assim e falou, tá, mas o Bruno escreveu um livro que envolve astrologia, né? Tipo, que loucura. E o que tem? Como eu sou um cara muito curioso, eu durante muito tempo, eu não acreditava em astrologia. Era muito cético. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou começar a estudar isso aí, tentar entender um pouco essa questão de signo, de mapa astral, essa loucura. O que é isso tudo? Comecei a comprar um monte de livro e começar a fuçar. E hoje eu realmente acho que muitas das características acabam batendo. E aí pensei, poxa, quando a gente tá lá viajando, quando a gente tá num avião, a gente olha para baixo, a gente vê o tamanho de nada que a gente é perante o universo. Então faz todo sentido, sim, os astros terem influência na gente, né? E aí quando tu começa a bater várias características, olhar, tu fala assim, cara, não é por nada, não é um estudo que começou agora. Tem muitas questões que batem. Acho que a gente é muito também composição das nossas construções sociais, mas acho que a gente tem muitos elementos da questão da astrologia. E aí, dentro disso tudo, surgiu uma ideia bem diferente, que é um livro que a gente tem recém-lançado, que era dos signos, que para mim foi uma terapia, porque eu, no meio dessa correria toda, escritório de advocacia, de mundo universitário, de política, muitas vezes assim, eu quero fugir de tudo, cara, eu quero uma coisa leve, o que eu vou fazer?
vou entrar nesse cenário agora que, né, até porque a gente lançou, mas a nossa ideia é inclusive ter uma continuação, inclusive escrever 4, então a gente está até esperando em breve, né, quero estar começando a escrever o segundo. A gente quer trabalhar 1 ano e meio, 2 anos na divulgação do primeiro, mas a gente já quer estar fazendo também o processo de escrita do segundo, mas final do ano eu vou começar isso, já tenho os roteiros meio preparados. Mas assim, então pra mim foi uma situação muito, muito divertida, porque eu sempre adorei muito o universo da questão da literatura, e tá meio que naquela listinha de coisas a se fazer, né? Sabe aquela coisa de plantar árvore, fazer não sei o que e tal. Ele escreveu o livro, eu falei, pois é, vamos aí, ó, vamos preencher mais um, né? Vamos escrever o livro. E tem sido bacana, ainda... É algo do qual, por exemplo, a burocracia toda que não se tem conhecimento, eu criei uma empresa, CNPJ, o nosso está tudo certinho, a gente emite nota, pago contabilidade, estou fazendo tudo do jeito correto, que é muito difícil, que aí a gente vê, né, que nosso país, muitas vezes a pessoa quer empreender e você não tem incentivo, estímulo algum, né? Eu acabo tendo uma condição de fazer isso, mas quem for realmente... Como é que uma pessoa que agora... não é uma pessoa conhecida, enfim, vai ter todos esses custos iniciais que tu tem para fazer uma ideia disso, cara, tu inviabiliza muita ideia. Sim. Muita ideia por essa falta de apoio. E estamos lançando nisso. E aí é engraçado, porque eu virei o... Outro dia tava uma senhora chegando pra mim, assim, muito engraçado, eu fazendo uma visita comunitária, né? E ela assim, Bruno, quero te fazer uma pergunta. Eu pensei que ela ia perguntar quando ia sair uma obra pública, alguma coisa. Me explica meu ascendente Sagitário! Aí eu falei, tu virou astrólogo agora? Eu virei astrólogo e tal. Ela me perguntou, eu não entendo esse meu ascendente Sagitário, o que é, não sei o que. Eu falei, tá, senta aí, vamos conversar e tal. Eu falei, eu nunca imaginei a senhora me perguntando isso, entendeu? Perguntei a senhora, pensei já umas 10 perguntas que a senhora ia me fazer, mas não isso, mas tudo bem, né? Mas vamos lá e vamos conversar de tudo, assim. E tem sido legal, porque eu vejo também que o assunto dos signos é um assunto que muitas pessoas não têm conhecimento, mas se tu chega em qualquer rodinha de amigo e começa a falar, todo mundo para pra ouvir. Porque todo mundo tem uma curiosidade sobre. É engraçado. Sabe? É engraçado. E aí quando fala do teu signo, né? Se falar do teu signo, a galera começa a xingar, tu já sai de dentro da cara de todo mundo, né? De todo mundo. E agora que tu tem já tecnologia, então tu tem aplicativo, olha, confesso pra ti, que às vezes quando uns contatinho ali, tô indo mais pra frente, eu falo assim, já vou dar uma olhada. Já não, é a primeira coisa que eu já dá uma coisa assim, ó, não quero revelar, mas já tem signo que eu falo assim, ó. Sai tem correndo. Tem signo específico que eu falo assim, pra amizade, o beleza. Qual que tu sai correndo? Não pode. Vai me custar caro isso aí, que eles são... Vai custar... Não complica minhas próximas eleições, Léo. Isso vai ser difícil, daqui a pouco tá pouco eles não vão querer votar em você, não né? vai mais votar em mim. Né, mas tem um aí que eu falo, meu Deus, pior que eu tava lá no rolinho e tal, aí eu fiz a pergunta, eu falei, só não quero essa resposta. E parece que tu chama o universo, né? Quando eu respondi, eu falei, não. Então vamos ser só amiguinhos mesmo, tem aquele que pra amizade, tudo ok, pra tá tudo ok, não rola, né? E como foi teu processo criativo pro livro? Cara, legal isso, assim. Primeiro que foi inspirado em várias questões, assim, de ficção, tá? Porque eu adoro esse mundo da ficção. Eu desenvolvi uma ideia, aí botei no papel, assim, do que eu queria e comecei a dividir por capítulos, assim. Pensei, vou escrever agora nesses capítulos. Até as pessoas que estão curiosas, explicar um pouquinho ali do que é a questão do livro. O livro Era dos Signos que a gente escreveu é o seguinte, ele é uma ficção, mas uma ficção muito real, porque ele traz esse momento que a gente está vivendo no planeta. Ele passa por coronavírus, ele passa por desigualdades sociais, econômicas, pela intolerância, por essa questão de raiva com o diferente, e chega até em 2055. E aí em 2055, a gente acaba recebendo uma mensagem que nós, enquanto humanidade, falhamos no nosso desafio civilizatório da gente viver com os diferentes, e por isso a gente vai ter uma nova divisão. E que em 48 horas a gente vai ser dividido em 12 comunidades, nas comunidades dos nossos signos do zodíaco. Então a gente tem 48 horas para se despedir dos contatos que a gente tem, e o mundo inteiro vai ser dividido em 12 localidades na comunidade dos nossos signos. Misericórdia, eu tô aqui pensando numa comunidade de geminianos. Não, olha lá. Meu Deus, Bruno, ia ser uma multidão. Aí tu vê a loucura. Tem que multiplicar tudo. E aí a personagem principal, inclusive, que ele é escrito em primeira pessoa, uma menina sueca, ela é geminiana. Muita gente acha que eu sou geminiano porque a personagem principal é geminiana, porque eu sempre tive muito... Eu tenho um lua em Gêmeos, eu sempre tive muito essa questão do geminiano ser muito comunicativo e, ao mesmo tempo,
não te dá muita certeza de nada, né? Sim. Porque eles assim, bipolar quase tripolar, né? Então muda eu muito... sou polipolar, eu digo que eu sou polipolar. As questões. Então assim, pra mim sempre foi uma coisa de conversarem muito, e eu tenho, né, no meu mapa astral essa característica, porque a lua é na verdade a forma como você vê o mundo. Então embora eu seja taurino, mas a forma como eu enxergo o mundo é como um geminiano. Então eu sempre tive esse fascínio, e às vezes estou conversando, eu já olho e falo assim, é geminiano, entendeu? Eu tenho algo de gêmeos aí forte no mapa astral, né? E aí é dividido em 12 comunidades. E dentro dessas comunidades surgem os primeiros desafios. Primeiro que vai vir gente do mundo inteiro, então surge o desafio de comunicação. Dentro dessas comunidades as pessoas vão trabalhar, mas elas não vão ser pagas com dinheiro. Na verdade, cada um vai ter uma função social, tem um dispositivo que a gente pode consumir. Se a gente exagerou no consumo, a gente recebe uma mensagem. Vai ter questões muito... de cunho social, por exemplo, as crianças. Vai ter a comunidade de gêmeos, vai ter criança que vai nascer lá, mas não vai ser da comunidade de gêmeos, vai ser de outras comunidades. Ela vai para as outras comunidades? Não, ela fica. Por quê? Porque as crianças vão ser tratadas nessa nova era, que é a era dos signos, como grande presente da humanidade, porque elas que vão trazer nas comunidades a possibilidade da gente ter novamente o contato com pessoas de outros signos. E aí a gente faz toda uma crítica social que não faz o mínimo sentido na era das nações, na era que a gente vive, termos crianças pelo mundo morrendo de fome. Então a gente começa a trabalhar vários fatores. Exemplo da educação. Dentro dessa nova realidade, o papel mais importante vai ser dos professores, porque os professores que vão passar o conhecimento e vão ajudar no processo de comunicação para que se aprenda um idioma que se tinha muito isso, se tinha uma busca, na verdade, para que a gente tivesse um idioma único. E aqui, que era o Esperanto, e aí vai ser um idioma único que vai ter nas comunidades. Então, ela, inclusive, a personagem principal, é uma professora, vai trabalhar a educação das crianças. Então, nessa nova realidade, os professores são super valorizados e são muito respeitados na sociedade. Então, a gente consegue fazer contrapontos. E aí, junta-se a romance, porque tem relações que são estabelecidas antes. Após um ano dessa realidade, no mês, no dia que começa, nos dias ali 21, as pessoas podem se transportar às outras comunidades para encontrar as relações que tinham, e aí tem um choque danado, porque você tem relações que você tinha antes com relações que você constituiu, e para apimentar tudo isso vai ter uma disputa, vai ter uma competição, vai ter um jogo, entra a questão dos signos com representantes, e que quem perder vai ter mortes, né, e aí mistura muito, muita gente identifica com várias, né, que acaba tendo referência de várias ficções. Então é uma história toda louca, porque você, na verdade, encontra livros de astrologia, mas a gente não encontrou nesse processo de pesquisa nenhum livro de ficção que envolvia astrologia. Então ele é bem diferente. Graças a Deus as vendas já estão muito boas. Aqui a gente tá vendendo entre os amigos. A gente tá de colocar também na Amazon agora, no próximo mês. Então estamos trabalhando um pouco, porque eu não tinha muito tempo, né? Então, assim, como pra mim é muito mais um hobby isso, então pra eu arranjar tempo pra fazer divulgação, lives e tal, tava um pouco complicado. Mas é uma loucura, é algo que me realiza, porque eu gostei de escrever, e sei que já tem gente que já leu, já gostou, graças a Deus, recebo mensagem do povo gostando. Tô esperando o meu, né? Tô esperando o meu. Aí eu já quero pensar no próximo. Eu tenho uma amiga toda agoniada, que ela já leu em 24 horas, né? Daí ela assim, eu quero um segundo. Eu falei, pera, calma, né? Tu é mais ligada na tomada que eu, assim. E porque nesse processo, como a gente vai descrever cada uma das comunidades, então a gente mostra como é a comunidade do pessoal de Sagitário, de Câncer e tal. Então tem muita brincadeira que as pessoas começam a olhar pra si, né? E se identificar, pô, eu sou exatamente assim, não sei o quê. Aí outro dia de madrugada, uma botou assim, que ela era de tal signo, e ela falou assim, eu acho que você foi muito cruel com o meu, você foi mais bondoso com a outra. É a verdade, aceita que dói menos. Sabe que isso pode virar uma série, né, Bruno? Sim, quem sabe, a gente já tá trabalhando alguns contatos já desse começa sentido, a falar assim, com a galera também aí que dá uma série bem legal, né? Dá uma série bem legal. Massa. A gente já vai partindo aqui pro final. Quantas horas deu aí, João? Ixi. 1h12. Gente, o Neto... É que a gente fala acelerado, né? Daí diminui um pouco o tempo. Pensei até que a gente tava... né? Não, a gente vai pra a gente tem uns quadros finais aqui, Bruno. Você entrou numa máquina do tempo e você voltou lá pro Bruninho. Você tá frente a frente com o Bruninho agora. O que tu falaria pro Bruninho? Acho essa pergunta incrível, assim. Tenha fé, tenha força, não desista das suas convicções, mesmo quando o mundo disser que não vai dar certo, acredite que vai dar certo, e se joga de coração, sem medo de ser feliz e sem medo de fazer o que o teu coração disse que é o certo a se fazer.
Isso aí. Muito bom. Muito bom. E o próximo quadro é o 360 Conexões. Nesse quadro, você pode dar dicas do que você quiser. Já leu do teu livro, né? Livros, documentários, filmes, algo que te marcou, por que te marcou, pra galera também... Meu Deus do céu, peraí, isso daí tá muito aberto. Gente, o que a gente vai falar pras pessoas, assim? Nossa... Agora tu me pegou de... A primeira coisa que eu pensei foi aquele texto do Pedro Bial, use filtro solar, sabe? Pensei, deixa uma mensagem pras pessoas, assim. Aí agora eu falei, meu Deus, o que eu mando pras pessoas? Agora tô numa responsa e tudo. Tá, vou deixar uma mensagem que eu acho que a gente precisa agora. Veja as pessoas mais importantes da sua vida, mesmo que você tá brigado ou que tem alguma coisa, principalmente relações familiares. Releva tudo, converse e se acerta. Porque se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou, é que a gente não sabe o dia de amanhã. E muitas pessoas que perderam muitas pessoas próximas, se tivessem a oportunidade de poder falar e ter certas conversas que não tiveram, fariam de tudo para ter. E muitas vezes a gente tem essas oportunidades e a gente não está utilizando disso. Então, releve as coisas que forem pequenas, seja grato porque a gente está com saúde, a gente está com vida, se resolvam com as pessoas e a gente não tenha vergonha de dizer que a gente ama as pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de expressar e de dizer eu amo você. E depois a gente, infelizmente, muitas vezes não tem oportunidade de assim dizer. Então, tira o ego, tira qualquer problema. Às vezes não queira ter razão. Esquece um pouco a razão de lado, esquece o ego e pensa, na verdade, em ser feliz e pensa também nos outros. Faço isso porque estou aplicando isso na minha vida, então estou falando uma coisa da qual estou fazendo e estou me sentindo bem melhor para fazer. E acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando talvez estejam passando por isso também. Com certeza. Então acho que se posso deixar essa mensagem, faz isso que tu vai se sentir melhor. Te deixa muito mais leve, né? Muito mais... livre, leve e solto. A gente tem um último quadro. Ih, meu Deus. Esse último quadro, sabe quem que fez? Quem fez? Aquela moça lá. Agora eu já tô assustado. Com esse sorrisinho aqui tranquilo, sabe aquela coisa assim meio inocente? Eu falei, lasca. Ana Paula, foi minha primeira entrevistada aqui. Ela disse, Léo, tu precisa fazer esse quadro. E é o quadro... Alô, senhora! No quadro Alô, senhora, Bruno, tu pode xingar quem você quiser, tu pode mandar um recado pro contatinho que não te respondeu, você pode reclamar do preço da gasolina, você pode... Vamos treinar isso fora do ar primeiro. Meu Deus do céu. Agora o microfone é livre, assim, tu pode falar o que contatinho esquece, quem que é o outro? Que agora eu mentalizei, não vai dar certo isso aí. Não mentalizou? Não vai mentalizar não, vamos lá, as outras opções. Gente, já até mudei a coloração aqui, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar café, vai, me fala as outras opções. Coisa, pode elogiar alguma coisa, pode fazer qualquer coisa. Vamos dar uma de política aqui, vamos elogiar, vamos dar uma mensagem super de boa aqui, porque... O negócio de xingar. A gente fica no depois, então no off. Agora tu me lembrou, não tem aquela música Não Desejamos Mal. Eu adoro que eu canto quase ninguém, né? Não, lá que não acaba nunca, mais ou menos por aí. Não, vamos deixar o coração assim sem mágoa, vamos mandar uma mensagem boa, gente. Quem que a gente vai elogiar, meu Deus do céu? Puxa o saco, vou elogiar ele, ó, pela iniciativa, pelo programa, tá entendendo? Tá vendo, gente? Sou político, sem sair dessa, estou acostumado, tô muito politizado, né? Ô, Bruno, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes pra comprar teu livro, pra trocar ideia contigo? Show. Onde? Tem a nossa página no Instagram, Bruno Cunha Blue, tem a página também no Facebook, mas no Instagram fica melhor, acompanha e segue a gente. Tem a página específica do livro também, a Era dos Signos, né? Mas se tu encontrar lá no meu Instagram, Bruno Cunha Blue, tu já vai conseguir todas as informações. Tiver também qualquer... Cara, eu adoro conversar. Então, assim, tiver qualquer ideia, assim, pra cidade, querer discutir, querer conversar, tô sempre aberto a fazer isso. E é isso, e agradecer aí o carinho todo de vocês também. Adorei estar aqui, por mim ficava bem mais tempo, tá? Eu também. Ficaria aqui horas e horas. Muito obrigado, Bruno, pela tua presença. É uma honra te receber e um carinho muito especial por ti, pela pessoa que você é, por tudo que a gente conversou aqui, enfim. Agradeço muito. Agradeço a você do outro lado que esteve com a gente. Muito obrigado. E mais uma vez, segue a gente lá nas redes sociais. Podcast.360 no Instagram, 360 Podcast no canal do YouTube, no Spotify. Avalia lá, coloca 5 estrelinhas no Spotify para divulgar isso para mais e mais pessoas. E mais uma vez, se você quiser fazer parte aqui do 360 com a sua marca, o seu empreendimento, estamos de portas abertas. Eu sou o Léo Bianchini e te espero no próximo 360 Podcast. Valeu, um abraço!